Fala galera, ótimo dia! Estamos no ar com mais um Pet Conecta Cast. Eu sou Jorge Guerra, o repórter Pet, e do meu lado Guilherme Martinez. Tudo bem, Gui? Tudo ótimo. E hoje aqui o tema que eu gosto, hein? Tema que você gosta? Gosto. Tava ouvindo a conversa de vocês em off aí. Já tinha tido um podcast. Já tava rolando antes. Um podcast aqui. Aí eu falei até pra eles, a gente vai ter que repetir tudo, desculpa. Mas fala aí, Gui, quem são os convidados? Não, deixa eles se apresentarem. Vamos Carla. lá. Sou Carla Bárbaro, do Aloha.petlovers, e a gente fica em Alto de Pinheiros. Somos um daycare profissional. Pensamos sempre no bem-estar. Eu sou o Paulo Donk, eu sou proprietário da Vila Dogo. É um daycare que tem 2 unidades. Uma unidade lá na Vila Romana, pertinho da Carla. E tem uma unidade aqui pertinho no Ipiranga também, dentro da loja da Pets da Ricardo Jafé. Ó, que legal, Gui. Eu gosto porque eu sou usuário. Você é usuário dos dois? Não. Pô. Não, mas eu falo assim, desde que eu peguei o meu cão, eu já deixei num daycare aí. Eu tava ouvindo em off aqui, não sei se pode falar, os caras são concorrentes, Gui, é isso? São. Existe isso? Também não sabia. Mas é bom, né, gente? Porque a concorrência faz evoluir. Com certeza. E outra, né? Você aprende um com o outro, né? Com certeza. Você tem a troca, né, de feedback, é legal. Tem pra todo mundo, né? Exatamente. Sim. É uma troca de figurinha que a gente faz há bastante tempo. Eu já fiz bastante curso com a Carla, Olha com a que legal. Adriana, que é sócia da Carla. A gente já estudou muita coisa junto. Sim. E que, na verdade, a ideia é melhorar o dia a dia e o bem-estar dos cães, né? Na verdade, quem confia no seu trabalho, né? Quem conhece, faz ali corretamente, não tem medo, né, de concorrência. Exatamente. Pelo contrário, vocês trocam figurinha para acrescentar um na vida do outro, né? Exatamente. Sim. E Dos aí? cães, né? Principalmente dos seus tutores. Com certeza. E Gui, Até você a falou gente que... tava nos bastidores, ela já puxou o assunto. Já puxou? Mas é que hoje o daycare já não... Com essa questão do... Até a gente teve no podcast com o Dalton e com o Léo, a gente já tava falando sobre essa questão da humanização, né? E a gente tava falando antes que agora um daycare não é um daycare para cães. Já virou basicamente uma escolinha do filho, né? Exatamente, Por causa cara. desse movimento. Exatamente. A responsabilidade que vocês têm hoje de receber os cães, seus tutores, né? Sim. Quando os daycares começaram, né? Lá, muito tempo atrás, muitos anos atrás, a preocupação era gasto de energia. Então, era um espaço onde se jogava bolinha sem parar, os cachorros ficavam exaustos e voltavam para casa acabados, e os cachorros iam todos os dias. Todos O os ideal dias. é que fosse todos os dias, quanto mais melhor. E aí a gente foi estudando, né, e percebendo que isso não fazia bem para os cães. Por quê? Porque eles ficavam extremamente estressados, eles não tinham tempo para descansar, eles Tinha o momento deles. começavam a apresentar problemas de comportamento. E aí, então, com o estudo e percebendo muito mais o que é um cão, né? Porque lá atrás a gente estava começando aqui no Brasil os estudos sobre comportamento de cães. Não era assim uma coisa super que todo mundo sabia, que todo mundo estudava, não. E isso foi vindo. E aí a gente começou a melhorar essa qualidade do daycare 5 anos atrás, 6 anos atrás, bem pouco recente. tempo. Foi a hora que estourou, né? Isso. E aí é isso, né? Acho que as pessoas que vão escolher um lugar para deixar o seu cão têm que se preocupar com isso. Qual é esse profissionalismo dessas pessoas que estão ali? Eles ainda estão nesse pensamento de só tacar bolinhas e é isso que importa, chegar meu cachorro exausto em casa? Ou tem por trás, sim, um pensamento de como é esse comportamento do meu cão, como o meu cão fica nessa creche? E em casa também, né? Porque eu acredito que não é só o cão, é como a pessoa lida com ele. E muitas vezes acaba sendo o daycare o local que vai estimular essa pessoa a entender como que lida com o cachorro, tem o cachorro pela primeira vez, não sei como lidar. E é a fonte de informação, né? Sim, Para esse onde vai tutor de passar, primeira viagem. É verdade, onde vai passar qual o melhor treinador, né? Qual a melhor metodologia de treinamento, porque ainda hoje em dia tem diversas metodologias, né? Tem o treinamento tradicional, o treinamento misto, e tem o treinamento positivo, que vai visar muito mais essa conexão e esse entendimento do que é o comportamento de um cão. Muito mais do que eu vou oprimir meu cão tem que fazer o que eu quero e tal, não é. O que é esse cão? O que é esse animal que a gente trouxe para nossa casa e que a gente confina eles num espaço pequeno, né? Um Sim. apartamento ou uma casa, mas é um espaço pequeno. Até um daycare é um espaço pequeno para cães. E como que a gente vai melhorar essa qualidade de vida desse animal que a gente trouxe e está confinado? Quer dizer, é mais saudável para o animal, né? Isso. Assim, às vezes a pessoa não tem o tempo dentro de casa para poder brincar com o animal, não consegue enriquecer o ambiente
coisa que vocês já estão preparados, Isso. né? Então foi que nem o Gui falou, a família hoje se preocupa com isso, né? Sim. Hoje já faz parte da rotina da família, né? Sim. Sim. Eu acho que é uma coisa que tá mudando ainda. É muito comum a gente encontrar clientes, famílias que olham pro daycare e buscam terceirizar as coisas que eles precisam fazer dentro de casa. E o nosso papel não, o nosso papel é justamente tentar alinhar o que a gente faz aqui dentro do Um daycare complemento. com o que ele também precisa fazer dentro de casa, porque é importante. Não é só o daycare, não é só em casa. Se a gente consegue oferecer ao todo uma vida bem equilibrada para o cachorro, vai ser muito melhor para ele. Vai ser melhor na hora que ele for lidar com outras pessoas, quando ele for lidar com outros cães e até dentro de casa, né? Eu acho que o daycare ele entra muito mais como um complemento numa rotina saudável. Então, Exato. meu cachorro passeia todos os dias, ele come de forma enriquecida, eu treino ele todos os dias para esses comportamentos que ele tem dificuldade. E aí o daycare entra no que? Meu cachorro é um cão sociável e ele pode participar de atividades de enriquecimento ambiental, por exemplo, que no daycare é muito mais fácil da gente entregar do que dentro de casa, né? Porque... Até condicionar ele, né? Exatamente. A gente tem passeio mais... no parque, para um... dentro do daycare a gente não faz treinamento, a gente faz treinamento para as coisas de dentro do daycare. Mas você socializa ele com outros animais, ou não? A gente acaba socializando sim, mas, por exemplo, se você tem um cão que não é sociável, dentro do daycare não é possível, porque... Eu vou te explicar como funciona. Os cães, eles precisam de um espaço de distância daquilo que dá medo neles. Se a gente, dentro do daycare, sendo um espaço de confinamento, a gente coloca muitos cães ali dentro, esse cão que tem dificuldade com a aproximação de outros cães, ele fica pressionado. Entendi. Então ele fica oprimido. E ele pode desenvolver comportamentos agressivos por causa dessa falta de possibilidade de se afastar do outro. Então, é isso que eu digo, que o daycare é um espaço de cães sociáveis. Por quê? Porque o cão precisa ter um mínimo de socialização ali, em que, tá bom, ele tem um pouco de medo, ele tem um pouco de reatividade, mas coisas leves, aí a gente consegue ajudá-lo com o nosso manejo. Mas se o cão já é um cão que não é sociável, aí ele precisa primeiro de um treinamento. Entendi. E é isso que o daycare acaba fazendo, é auxiliando qual vai ser o melhor treinador para o meu cão. Depois que ele for treinado, talvez ele possa mesmo participar das atividades. Eu imagino que deve chegar lá sempre as pessoas assim, meu cão é destruidor, preciso levar ele lá pra gastar a energia, né? Deve chegar algumas buchas, né? Assim, né? Assim, e vocês aceitam qualquer tipo de cachorro ou passa por um teste, uma análise antes pra ver se ele tem perfil pra poder ficar no daycare? Porque é uma matilha, né? Vocês estão lá com uma matilha. Um grupo de cães grande. A gente tem que ter um processo de entrada, né? Porque muitas vezes é justamente para evitar isso que a Carla falou. Se a gente não tem um processo de entrada, de repente a gente pega um cachorro que não está preparado para estar lá. Causa um problema. E causa um problema não só para ele, para todos os cães. Então a gente tem um processo de avaliação para identificar como que é a relação dele com outras pessoas, com outros cães. E depois disso ainda a gente tem um processo de adaptação, que é para ele se acostumar e se habituar com o nosso time de pessoas, com os outros cães, com o nosso ambiente, para que ele tenha uma segurança dentro daquele contexto, antes da gente realmente deixar ele lá o dia todo, sabe? E tem um pessoal que é resistente a deixar no daycare, né? Eu sei porque, assim, no começo eu mesmo eu falava, vou deixar minha cachorrinha, será que vai ser bem tratada? Será... Como é que vocês trabalham isso? Assim, essa resistência da pessoa, às vezes, de deixar primeiro momento. Sim. Eu vejo isso muito acontecendo, principalmente com cães pequenos. Então, Spitz, Chihuahuas, os cães de menor porte, as pessoas têm um pouco mais de receio. Ai, meu Deus, meu cão vai estar nesse espaço cheio de cães e tal. Então, assim, no nosso caso, o nosso trabalho, a gente trabalha com vários pátios. Então, a gente tem 7 pátios, 8 pátios, que a gente consegue dividir os cães conforme eles... se adaptam. Então, o que é se adaptam? Um cachorro gosta de brincar de uma maneira, ou um cachorro gosta mais de dormir, tomar sol, ou eles gostam... Depende das coisas que o cão gosta ali de fazer e das coisas que ele tá confortável. Então, às vezes é um cão que gosta de brincar de bolinha, mas tem medo de cães grandes. Então, ele não pode estar ali no pátio que tem um monte de cachorro grande. Ele precisa primeiro ser habituado a estar nesse espaço. E aí a gente vai fazendo essas pequenas mudanças para que o cão fique bem e vai contando isso para os clientes. Olha,
A gente faz dessa maneira, você se sente confortável assim? Lá no nosso espaço a gente não tem câmeras para os clientes, mas a gente manda fotos e vídeos todos os dias do que o cão fez, as atividades e tal, e aí eles vão se sentindo seguros até que eles conseguem, mas realmente tem pessoas que não conseguem. Não conseguem. Tipo, não tem câmera, não vou deixar porque eu não consigo, e a gente entende isso, porque é isso, é o meu bem mais precioso, muitas pessoas não têm filhos e têm só cães. Eu perguntei isso porque eu ouvi muita gente falar isso, Jorge, eu não tenho coragem de deixar. Sim. Sim. Então... Não, e a verdade também é que o nosso mercado ele é um mercado muito novo principalmente de daycare. E ele meio que tá num boom, assim, na moda. Então tem muita gente realmente entrando no mercado e não tem a preparação para fazer para oferecer esse tipo de serviço. E isso realmente é preocupante. Então é importante mesmo pesquisar, dar uma olhada, ver quais as referências, ver se o espaço ele oferece atividades para os cães ou eles só ficam lá. Dar uma avaliada geral é realmente importante, porque de uma maneira geral, um daycare que não é legal, que não tem um foco individual no cachorro, que não tem atividades que são dimensionadas para a espécie, pode realmente piorar o comportamento do cachorro. Sim, e pode ser perigoso, né? Porque a gente vê alguns casos, né, de ataques de cães e tal por isso, porque são muitos cães no mesmo espaço, correndo atrás de uma só bolinha, e aí a frustração vai bu, 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 e acaba, um morde o outro, isso acaba acontecendo. Isso deve acontecer com frequência, né? Não no de vocês, eu imagino, mas tô falando Não, com certeza acontece com frequência. Porque se você não tem um manejo ali... Né? Tem muita gente montando em fundo de quintal, né, cara? Assim, é a realidade. Eu até falou. Perguntar. Depois a gente tava falando também, antes a gente tava falando sobre a pandemia, porque eu imagino que muita gente deixou os seus trabalhos e falou, meu, adoro cachorro, aí olha o daycare parece algo, vou viver uma coisa disso, que eu amo. Aí ele associa... vou abrir um daycare, né? Tem um quintal, tem um espaço. Tem um espaço. 7 sempre gostei de cachorro. E não é assim, tem que ter uma preparação, tem que ter uma ter estrutura, um veterinário por perto, né? Que, meu... acho que a base é assim, você tem que ter um veterinário responsável pelo seu espaço. As nossas ficam lá o tempo todo, elas só não ficam à noite, mas o tempo todo tem gente lá se precisar. Você tem que ter um treinador que faça um trabalho de tanto capacitação da sua equipe quanto avaliação desses cães que estão entrando, avaliação diária, porque a avaliação que a gente faz, ela não é só no dia que o cão vem, são todos os dias. Todos os dias a gente precisa entender como esse cão tá. Nossa, percebi uma alteração comportamental, eu estou trabalhando isso? Eu estou melhorando ou estou piorando esse comportamento com o meu espaço? Então, todos os dias a gente tem que fazer uma análise. E se a gente não estiver preparado para isso, então uma pessoa que vem, sei lá, do mercado financeiro. Vou abrir um daycare, amo cães, amo pessoas, tá bom, abre aqui. Meu Deus do céu, que loucura é essa aqui? Os cachorros estão brigando, eles não brigavam antes, estão brigando agora. O que eu tô fazendo? Então, eu acho que isso... Não tem receita de bolo. Cada dia não deve ter rotina, né? Exatamente. Teve uma vez que eu fui deixei meu cachorro lá no início e tal, aí eu fui buscar ele, aí a moça do daycare veio e falou assim, então, Guilherme, hoje ele tava um pouco mais agressivo, queria que você desse uma olhada nesse comportamento. Aí, nesse dia eu falei, nossa, eu me senti tipo um pai recebendo bilhete na agenda, né? Eu falei assim, o que eu vou fazer com esse cachorro agora? Por que eu vou trocar de ideia? Vou conversar com ele chegando em casa. Ele, né? Tem que deixar ele de castigo. Mas ele foi pra diretoria? Mas é isso mesmo, é esse olhar que a gente tem que ter diariamente, assim, olha, percebi um comportamento alterado. Mudou a rotina de vocês? Sei lá, vocês estão mais estressados, vocês foram viajar, ou veio um parente novo. Você parou em casa, alguém tá grávida, essas coisas interferem bastante, assim. Obra, né? Obra é uma coisa que deixa os cachorros... Um novo animal, né? Então, mudança de casa. Tudo isso é bem importante, até de avisar. Tipo, tô grávida, ou tô mudando de casa, ou minha mãe vai passar um mês aqui na minha casa. Porque às vezes acontece uma alteração comportamental exatamente por causa da mudança de rotina. Então, o cão, ele tem, dentro do cérebro dele, tem capacidades de lidar com o estresse, né? Então, ele pode, por exemplo, lidar bem com o estresse de ter que disputar uma bolinha. Mas aí começam a aumentar, muda de casa, a avó vem visitar,
tem bebê novo na família, ele vai acumulando estresse e aí ele já não consegue mais lidar com essa questão de disputar a bolinha, que ele lidava super bem antes. Mas Acaba como agora ele tem tudo. outros fatores de estresse para se preocupar, então esse fator que ele não se preocupava antes agora é importante. E aí, às vezes, essa alteração comportamental é exatamente por isso. Porque ele começou a passar por outras coisas que causaram estresse, e aí ele, putz, agora eu não aguento Gui, mais isso daqui. Fala a verdade, nesse dia você fez uma balada na tua casa, não fez não? Ficou estressado, né? Foi balada que você fez. Foi pro Eu não sabia nem o que sítio. responder pra mulher, pra falar a verdade. Tá Eu bom, fiquei assim, obrigada. vou ver o que eu posso fazer, sabe? E o que é legal do que a Carla falou é que, assim, se a gente percebe um detalhe pequeno e ignora esse detalhe pequeno, isso pode se repetindo e aumentando e lá na frente virar um problema muito grande dentro da casa do cliente. Então é um acompanhamento que a gente tem que fazer de perto mesmo. E muitas vezes o cachorro muda, fica mais maduro, ele perde um pouco o interesse e de repente o daycare não é a melhor opção mais para ele. Foi durante, sei lá, 3, 4 anos A e idade, chegou a numa própria fase. idade, A né? própria idade muitas vezes Ou às acontece. vezes ele Ou vai diminuir. 3 vezes, isso aí ele passa aí uma só, vez. porque uma só já é suficiente, porque ele fica mais cansado, porque ele fica mais meio de saco cheio, assim, sabe, das coisas de rotina e tal, e é ok. É porque ele tá mudando mesmo de fase. Quando eles são novinhos, eles tipo, legal. E aí depois é como a gente. É tipo, como a gente, vai né? pra Exato, balada, é eu já não igualzinho. vou, os A amigos gente tava eu falando não isso vou. também. Sim. Que é igual a escola de criança. Hoje eu já não aguento virar uma noite, não. Até- Antigamente era até sexta pra sábado, sábado pra até domingo. vira, né? Mas 3 Ah, não, dias dia pra se seguinte é domingo, recuperar, não. né? 3 dias. Não fica tem aí. jeito. E a parte de investimento? A parte de valores? Eu sei que depende muito do tamanho, da estrutura que você vai colocar, né? Mas inicialmente, assim, vocês podem falar mais ou menos um valor que o pessoal tem que ter E disponível aí, para cara? investir, ter um capital de giro. Né? Eu sei Eu que é uma acho pergunta que difícil assim, porque eu tô Sim. falando assim, depende, você vai Você fazer tá um mais daycare para atualizado, 10 você acabou cães, de para fazer 20. isso, né? Eu acho que assim, na verdade é muito mais o espaço. A gente tem muita dificuldade aqui em São Paulo por conta do espaço, porque para nós É caro o É metro caro. quadrado. metro quadrado e outra coisa, a gente precisa do imóvel externo. A gente tem uma concorrente grande, e esse eu tô atualizado mesmo, a gente tem uma concorrente grande para imóveis com externa grande, que são as construtoras. Elas amam. É verdade. E aí a gente compete em alugar com E aqui tá cada vez enxugando eles mais, cada né? comprarem, vez enxugando Por mais. isso que o pessoal tá partindo pro interior? Sim, eu acredito que sim. Muita... Na verdade o que eu tenho percebido é que o daycare em São Paulo tem reduzido de tamanho mesmo. E aí diminui o número de cães e vai fazendo uma coisa um pouco selecionado. menor. Mais pequenos, Até porque, né? como tem aumentado, ele tá virando cada vez mais regional, é do bairro. Ninguém vai pegar o cachorro para levar pro entendi. bairro. Então é uma coisa que tem acontecido e até não tem outra alternativa, né? Sim, sim. Ah, mas Então eu acho que o custo maior, são 2 custos maiores. Porque não tem muito investimento mesmo, você precisa mais do espaço. Eu acho que o custo maior é essa em relação ao aluguel e achar um lugar legal. E mão de obra, porque mão Profissionais, de né? obra você tem que Tem que ter pessoal investir, fera, né? pegar gente É, legal, que até queira estudar. perguntei pra ele sobre a rotatividade, né? Porque a gente pega parte de serviços pet, a gente sabe que tem uma rotatividade muito grande. Gigantesco. Com nós não é diferente. E ela tava comentando que tem um investimento grande aí no treinamento desse profissional, né? Sim, Porque- eu acho que de início isso, né? Até você pegar De a início pessoa... não, o tempo todo. Não, mas Porque eu falo assim, como mas eu acho que no a rotatividade é muito começo- grande, não sei, eu acredito que você pode pegar algumas pessoas para treinar também, para modular do jeito de vocês. Não, a gente faz Né? isso com todos. Com Então, todos, né? Com todos. nós dois a gente tem treinamento, né? Então a Isso. pessoa Então, chega esse treinamento, e faz, no meu caso, faz Isso. de 4 a 6 semanas de treinamento mesmo, fica treinando. No caso deles, eu não sei. É uma semana cheia Direto. direto. E aí, o que acontece? Dentro desse treinamento, a gente ensina tudo. Entendi. Então, pensa pra pessoa que tá chegando, é muita coisa. Então, ele tem que aprender rotina, aprender, tipo, como a gente dá remédio, como que a gente Mas se ele vem de alimenta, outro, né? onde Porque que tem guarda as Exato. coisas. Aí ele precisa entender como que a gente Processo. treina esses cães no dia a dia, qual que é a nossa rotina dentro do daycare pra... Sei lá, como que eu chamo os cães ali no meu daycare? Como que eu reforço comportamentos? O que que eu entendo sobre comportamentos? Então, isso demanda dessa pessoa muita coisa. E, como a gente estava conversando aqui fora, as pessoas não estão preparadas.
Então elas não estão preparadas, porque elas vêm sem treinamento É isso que eu ia nenhum. falar. Ou com Aí vícios pra de elas, outro... e para elas é muito mais fácil continuar jogando bolinha Entendi. e separando briga, jogando bolinha e Aliás- separando, do que ter que usar o cérebro pra resolver problemas. Exato. E aliás, eu acho que essa deve ser a primeira visão para quem quer montar pensar um em montar um negócio no daycare. É o próprio autoconhecimento, de você Estudar. investir, estudar, conhecer sobre cachorro, sobre a espécie, saber que no daycare a gente trata o cão como espécie igual qualquer espécie é tratada no zoológico. Não é como filho, não é... Por mais que a gente tenha essa pegada de escola, mas é uma coisa bem direcionada. Não é igual a escola de criança, Não, né? E eu acho que é importante investir nisso, até porque você investindo no conhecimento, em treinamentos, em cursos, você vai começar a identificar se realmente aquilo é importante para você e não, de Sim. repente, desistir depois de um tempinho, né? E acho que o maior treinamento, assim, quero abrir um daycare. Gestão de pessoas, tipo, isso é... Básico, sério, né? é o primeiro lá que você tem que fazer, porque é você que vai fazer. Finanças, é você que vai fazer. Então, nesse primeiro momento, você que vai fazer tudo. Então, você tem que entender de gestão de pessoas, finanças, e você tem que entender de treinamento de cães. Se você não entende, você tem que contratar alguém para abrir junto com você, ou ter um sócio junto com você, uma sócia, para dizer assim, ó, você é responsável por essa parte. Porque se não tiver isso, como que você faz uma avaliação de cães? Como que você faz uma adaptação de cães? Como que você faz essa continuidade dessa avaliação comportamental diária? Quem que vai fazer isso? A pessoa veio uma vez no daycare aqui, vê mais ou menos. Não vai dar certo. Vai fechar pra depois de captar 3 o cliente, meses. qual que é normalmente a estratégia que mais funciona assim no daycare para vocês trazerem clientes novos? Por exemplo, abrir um daycare como day one, né? Vamos falar assim, você vai ficar esperando lá para aparecer alguém, né? Assim, no nosso caso, nós dois já viemos, né, do mercado, a gente já era treinador de cães, então os treinadores de cães, eles são uma porta muito grande. Então, veterinários comportamentais, treinadores de cães, veterinários, todo mundo que já trabalha é uma porta importante para isso, pensando nesse dia 1, mas a continuidade é isso, você faz um puta trabalho, a pessoa vai voltar porque você faz um puta trabalho, e aí um vai contando pro outro, e outro, e outro, e ter uma boa empresa de marketing, assim, para mim fez muita diferença ter uma boa empresa de marketing trabalhando com a gente. Eu acredito também que a metodologia que a gente trabalha é uma sim. coisa que une muito o pessoal. E assim, a metodologia que eu falo não é só de daycare. Tem muitos treinadores de cães que trabalham com uma metodologia parecida do que a gente faz. Tem muito veterinário que trabalha com uma metodologia parecida. E aí esse público, quando a gente se encontra e se reconhece, acaba se fortalecendo, que é o mesmo caso que aconteceu comigo com a Cara, de já ter estudado junto, de já ter feito curso junto. E eu acho que isso também é um grande diferencial dentro do trabalho que a gente faz. Para nós, a gente consegue captar muito cliente que vem dessa força. Boca a boca também, né? Boca a boca. A gente tem o diferencial da metodologia. É a melhor propaganda, né? Sim, não, com certeza. O Isso, meu animal assim, é bem tratado, ele gosta de ir pra lá. Exatamente. Não, isso para mim é muito claro, tendo 2 unidades, uma desde 2014 e uma vai completar 1 ano. Em uma, o cliente aparece sozinho, e na outra, que faz pouco tempo, a gente tem que correr atrás. E eu tava perguntando aí porque ele tem a unidade dele fora e uma dentro de uma loja Pets. E aí a gente vem com essa mentalidade, pô, a galera já vai na Pets, fica mais fácil, eu acho que pra adquirir, poder captar. né? Mas ele falou que não. Na verdade, eu não sei se não é mais fácil, é que eu acho que é um pouco diferente. E talvez seja diferente porque eu também ainda não tô tão Tem acostumado. públicos diferentes, né? Exatamente. Eu tô acostumado já com um público que um indica pra um, que indica pra outro, e já sabe, ele já chega pra mim falando assim, não, eu quero que meu cachorro fique aqui. E o outro, a gente ainda tá criando uma cultura dentro de um lugar que as pessoas já frequentam, já estão lá e ainda não conseguiram, não é tão fácil virar chavinha quando você já pega uma indicação de alguém, né? Então eu acho que isso é um grande diferencial, essa indicação mesmo, né? Nesse ponto, a indicação faz uma grande diferença. E é um trabalho de muita responsabilidade, né? É um trabalho de muita responsabilidade. Pau a né? pau com uma escola ali, né, meu? Exatamente. No mesmo nível. Às vezes a gente tem cliente lá que tem, sei lá, tem bastante dinheiro, mas o que ele tem de mais valioso é o cachorro. Sim, sim. Né? E é de responsabilidade. E por isso é importante a gente avaliar, a gente pensar individualmente, a gente evitar expor o cachorro a uma situação que ele não está preparado, uma situação que exija risco, né? Porque realmente a responsabilidade é grande. Às vezes ele é a coisa mais importante daquela pessoa, né? Às vezes Com a pessoa certeza. não tem filhos, não tem ninguém ninguém na vida, só tem Exato. aquele cão. É doideira, né? Por isso que eu falo que esse negócio de câmera é complicado, viu? Que meu filho já estudou em colégio que tinha câmera
E eu ficava olhando o dia inteiro, vicia, cara. no celular Aí você fala, atualizando, né? meu, então é verdade a gente isso. não Então, às vezes, o colocou cachorro cria uma exatamente por isso. situação que o cachorro ele vai ali cheirar um no outro, um rabo do outro, vai dar uma rosnada, vai pular um em cima do outro. Eu acho que a pessoa vendo aquilo, ela vai falar, Não, o que tá Mas a gente acontecendo, nem né? não colocou por causa disso. No nosso caso, a gente nem colocou porque é assim, tipo, ai, meu cachorro tá dormindo. Acorda lá, meu cachorro. É. Pô, ele tá dormindo, mas eu não tô coitado. vendo ele em nenhum lugar. Acaba atrapalhando, né? Não, atrapalhou o próprio cão. Sim, próprio sim. cão. De que o cão tá descansando. Às vezes ele passou, tipo, o final de semana, sabe? Num sítio. Aí ele vem na segunda-feira, ele quer mais é tomar sol e dormir. E a gente respeita isso. Mas se a pessoa tá vendo isso, pô, meu cachorro segunda-feira só E às vezes dorme. entra uma pulguinha na cabeça dela. Pô, mas eu tô Tô pagando. pagando pra, eu ia falar O cachorro agora, vai tô dormir. pagando pra do. Mas o cachorro tá lá, Só que ele porque... tá relaxado, Não, né? e porque o que à ele tarde precisa ele na vai hora. fazer Precisa. atividade. À tarde ele vai fazer atividade, mas naquele momento ele precisa só E a descansar. nossa visão precisa ser essa. O cachorro quer brincar, a gente precisa oferecer atividade pra ele. O cachorro que precisa descansar, a gente precisa oferecer um ambiente descanso. seguro O pra que ele pessoal não descanse. entende que o cachorro não faz nada que ele não queira fazer. Exato. Não, Exato. mas adianta. teve Exato. um dos primeiros daycares que eu levei, ele trocou de gestão lá e entrou uma outra bandeira. E ele tinha o negócio de câmera. E aí eu falei, não, vou olhar. Eu entrei na câmera, juro, numa sala de 9 metros quadrados, eu vi meu cachorro com uns 20 cachorros. Ah, não, aí não. Aí eu falei, meu cachorro não vai conseguir se mexer aí, cara. Aí eu comecei a achar estranho, porque no começo eu levava ele pro daycare, ele adorava entrar, ele era o primeiro a entrar. Aí eu comecei a levar, ele começou a ficar meio assim de entrar. E aí eu falei, aí que eu decidi olhar as câmeras. Eu falei, nossa, sim. que estranho, alguma coisa aconteceu aqui Exato. nesse Aí meio não é tempo. daycare, Esse, aí esse, é esse E aí tipo de foi aí que eu tive que fazer a troca. E meu cachorro é um Shiba. Então, prison care, né? Não é daycare, né? fazer a Porque, troca meu, pra ele já era difícil, mas eu falei, dessa vez eu vou ter que fazer a Ah, troca. Não, E e às esse vezes- tipo de observação é muito legal, porque essa resposta que o cachorro traz é a resposta que a gente precisa olhar mesmo. E muitas vezes quando o cachorro não quer entrar, não Alguma necessariamente coisa tem. é que ele tá sendo maltratado, isso não que eu ia necessariamente falar. que ele tá apanhando, alguém tá judiando dele, mas provavelmente deve ter alguma coisa Incômodo, né? que tá ambiente incomodando. estressor, E assim, é papel do daycare, mesmo que ele não consiga identificar na hora, e descobrir, investigar o que tá acontecendo para aquilo ele reagir daquele jeito. É. E E- criar um plano de ação para que ele E não sem a aconteça. capacitação que a gente falou lá atrás, o que acontece é que a pessoa nem percebe. Nem percebe. A pessoa não entende por que aquele cachorro, pô, eu não faço nada, eu só tô aqui, tipo, com 20 cachorros em 9 metros quadrados. Mas isso não é bom para os cães. Sim. Eles precisam de espaço, eles precisam ficar afastados se eles precisarem. E às vezes o que o seu cão tinha era isso. Tipo, tá demais para mim, tem muito sufocando, cachorro né? tá perto. E ele não tinha válvula de escape. Então, às vezes o daycare não está conscientemente fazendo mal ao cão, mas inconscientemente, por falta de capacitação, ele está Percepção. fazendo mal. Vocês têm noção em números, mais ou menos, o que a gente tem de daycare em São Paulo, no estado de São Paulo, cidade? Vocês não têm. Eu sei que tá crescendo Acho que não existe. absurdamente, né? eu Será eu que acho tem- que a gente não essa- tem nem formal. Aí eu já te falo que eu já tentei achar esse número. Ainda é uma coisa não profissionalizada, né? Infelizmente, até falando dos auxiliares, não existe hoje uma profissão assim que se Monitor de assine a cães. carteira. Tratador como de monitor cães. Sindicato do daycare. Isso, né? então. recreador, né? Às vezes você Tem recreador. começou uma associação ano É. passado, né, mas assim, é um trabalho muito recente, ainda tá mais semeando do que colhendo, Entendi. então a gente tá nisso, a gente é muito atrasado mesmo. E aí, para trazer números é Entendi. complicado ainda. Ah, eu Mas... falei por causa do crescimento, né? A gente vê o A que gente hoje pode pensar por bairro, assim, eu acho que quando a gente começou lá, tem 2, 3 em cada bairro. devia ser isso. Quando a gente começou era isso, né? Mais ou menos. Tinha nós e mais umas 2. É. Hoje, eu acho que passa dos 15. Por No mesmo bairro. A gente tá em 2 bairros, um bairro então vizinho a do gente outro. passa de 100, 150 na cidade de Eu não sei São se, Paulo, se né? cresce Cresce. igual Não, em acho todos que os lugares, né? mais, né? Pet shop a gente tem em torno de uns 40, 50 mil. 1%. Se você pensar que tem pet shops que Ah, tem é que tem o daycare, daycare, é né? verdade. Tem uns que tem hotel e E daycare, veterinário apesar também. de que seja tipo um espacinho uma sala desse de 9 tamaninho metros assim, quadrados. que Se o você cachorro colocar fica largado 1% ali, dos ninguém pet nem shops, são cuida. 400. Ninguém nem Daycare. cuida, sabe? É? Então, É. tipo, o que é um daycare, né? Acho que a conversa é mais o que... Exatamente. Como que você caracteriza um daycare? Isso, tipo, ter uma salinha lá no fundo do pet shop é um daycare? A gente não consegue nem fazer Tem uma Verdade. definição. essa organização A pessoa dessa em casa maneira. Eu também, posso, né? eu posso decidir que eu tenho um daycare Exato. lá no meu quintal. Não, mas eu escuto muita gente. Ô, Jorge,
eu tenho uma casa ali, eu tenho um quintal, tal, cabe uns 7 cachorros, vamos montar um hotel de cachorro? Pô, gente, a gente já recebeu proposta assim, de amigos assim, nossos, tipo, eu tenho uma casa da minha mãe aqui, eu alugo pra vocês, vamos botar não sei quantos coisas. Eu falei, opa, calma aí. Mas quem vai trabalhar aqui, né? Quem que vai fazer esse trabalho? Sou eu que vou ficar ali. Mas o hotel de cachorro, ele tem um outro perfil, né? Sim, e eu acredito que os dois são importantes, até o hotel, normalmente, você acha hotéis mais afastados das capitais, né? Porque aí eles conseguem ter um espaço maior. Geralmente o daycare também faz o trabalho de hotel. Sim. De hotel. Mas eu acho que ele é um pouco diferente em relação ao hotel domiciliar, que eu acho também importante. Tem cães que a gente não consegue receber dentro do nosso hotel pela rotina, por o cão não estar habituado, por ele ser muito velho, por ele ser muito novo, por ele ter algum problema. E aí a hospedagem domiciliar, ou por ele não ter tempo de fazer uma adaptação que deveria. E aí a hospedagem domiciliar é uma alternativa que é bem legal para esse tipo de cachorro. Deixa um pouco mais aconchegante pro pet. É mais fácil dele se adaptar. Mas até mesmo cães às vezes fazem parte do daycare e às vezes a hospedagem também domiciliar é melhor para eles. Legal. Porque se você pensar, sei lá, um cão vai ficar 20 dias, né? A rotina do daycare ela é bem intensa. Por mais que a gente olhe para esses cães de hotel e eles precisam descansar bem mais, eles têm uma rotina meio diferente dos outros. Mas sei lá, ele tá lá 20 dias. Na casa deles, esses 20 dias eles passam 20 horas dormindo e 4 horas acordado. No daycare, eles passam pelo menos ali umas 7 horas acordados, né? Então, o tempo de descanso é diferente. Então, às vezes, para cães muito sensíveis, então que tem um pouco de ansiedade ou que tem qualquer outra, uma questão comportamental, é melhor que ele, sei lá, venha 2 vezes por semana pro daycare e vá ficar hospedado num outro lugar do que ele ficar uns 20 dias no espaço. E tem cães que ficam super bem os 20 dias, que nenhuma dor de barriga tem, sabe? Que fica tipo, nossa, ainda bem que eu tô a aqui. gente precisa tratar eles de forma individual. É sempre isso. A gente precisa olhar pra eles e falar quem é esse cachorro, onde ele descansa melhor, onde ele brinca melhor, igual com gente, quem ele fica né? melhor. É igual a gente. Tem gente que aguenta aí 2 vezes por semana na academia, tem gente que aguenta 3, tem gente que vai todo dia, tem gente que nem eu que não vai. Mas é isso aí. E aí, Gui, e o teu cachorrinho, cara? Já foi quantas vezes pra diretoria lá? Pior que já foi umas 2 ou 3 que chamaram a atenção. Até que quando eu chego lá pra buscar ele, eu sempre olho pra ela assim, eu fico esperando se ela vai falar alguma coisa ou não. Aí ela não fala nada, eu falo, ufa. Mas o teu é macho, né? O meu é macho. Passamos um dia. Um dia, um dia sem reclamações. Que dia bom, né? Que dia eu chego elogiando. Mais um dia bom. Né? Não, e o pior é que a primeira vez que ela comentou, que eu conheço o meu cachorro, ele não é o da briga. Ele vai ali no meio, se ele vê alguma coisa, ele acha que ele é o alfa da matilha e ele é pequeno, né? E aí ele vai dar uma mordiscadinha e sai fora. E começa a briga. Ela fez exatamente isso. Ele foi, deu uma mordiscadinha, começou uma briga, veio um outro cachorro, começou vários brigarem, um teve que ir pro veterinário. Mas uma disse, mas ele participou? Ela, briga de cadeia. Não. Ele saiu, ele só começou, ele só soltou a bomba ali, tchau. Foi. Mas o seu cachorro é um Shiba, né? Os Shibas são extremamente sensíveis. Assim, pra mim é o cachorro mais difícil de ter num daycare. Personalidade isso também, eu sei. Quando eu tava escolhendo o daycare... que a gente aceita, né? Isso! Exatamente. Dos que a gente aceita é um dos mais difíceis. Porque eles são muito sensíveis. Muito sensíveis. Então qualquer coisa abala eles emocionalmente e eles tendem a virar a chavinha pra agressividade. Então eles não tendem a virar a chavinha pra comida, sim. Pro ficar acuado ou se afastar. Ele tende a, tipo, sai de perto de mim. Tem outros que são parecidos, que é o Chow Chow também, né? Essa é uma raça. Né, grupo de primitivos orientais também, o Akita. O Basenji deve ser também. O Akita é desconfiado, né, cara? Não eu já tive um Akita também, ele é muito reservado. Reservado, né? Não late super pouco. Eu sou apaixonada por aqui. Nossa, maravilhoso. Só não dá pra levar no daycare. Mas não tem, dificilmente tem. Difícil. É difícil. Eles são muito difíceis de socializar com os cães. E eles, assim, eles têm pouca linguagem de rosnar, de mostrar que eles não estão gostando. Então, às vezes, eles, atacam e a gente não consegue ler. E aí vira uma coisa meio imprevista pra gente. Então, realmente, tem algumas raças... Aviso, não tem um alarde, né? Esse é um ponto do Akita, mas tem outras raças também que tem pontos específicos de cada raça que também dificultam o nosso trabalho. Porque o nosso trabalho, basicamente, é assim, a gente ler sinais comportamentais. Exato. O que é ler sinais comportamentais? Então, o cachorro, a gente tá aqui conversando, né? Aí eu olho pra você, eu entendo se você tá feliz, se você tá triste, se você tá de saco cheio, você tá me achando uma chata. Eu vou percebendo isso. Os cães, eles vão passando esses sinais também.
E aí eles, com orelha, com lambida de focinho, virando a cabeça, se afastando, eles vão contando pra gente como que eles estão. Esses cães que têm mais dificuldade de comunicação, eles dificultam para nós podermos antecipar qualquer tipo de reação, porque eles fazem esses comportamentos para dizer, ó, preciso de mais espaço, tá muito perto de mim. Ou não tô lidando bem com essa brincadeira, ou não tô lidando bem com esse cão, chega perto e eu tô comendo, sei lá, um galinho ali. E aí, dessa maneira, né? exatamente, dessa maneira, nós, como responsáveis por esse grupo de cães, podemos afastar aquele outro cão, chamar esse cão para ir para um outro lado, e aí a gente consegue fazer essa gestão melhor. Se o cão não comunica nada pra gente, tipo, ele tá assim, ele continua assim, com essa mesma cara, a gente não consegue entender se tá tudo bem ou se não tá tudo bem. Mas olha como é parecido com o ser humano, né? É igualzinho. Não é isso? Porque aquela pessoa que é quieta, reservada, a gente nunca sabe o que a pessoa tá pensando. E aí estoura. Estoura, é verdade. Eu não aguento mais. E essas coisas assim, a gente tá falando isso por raça, porque existe algum padrão que a gente consegue enxergar. Mas também não é garantido. A gente tem perfis individuais Sim, dentro diferente. de cada raça. E aí é por isso que a gente tem que olhar um olhar individual mesmo. Porque às vezes um cachorro da mesma raça se comporta de outra Vou comparar forma. de novo. E tem Um uns pai e que a são mãe bem cria... expressivos, né? Vou comparar de novo. Um pai e uma mãe criam os filhos da mesma forma, cada um é de um jeito, Exato. cada um tem uma personalidade. Perfeito. Um Sim. animal, a Exatamente. mesma coisa, Sim, né? e porque a gente sabe, né, que as vivências de barriga, de quando a mãe estava prenha, fazem toda a diferença no comportamento. Então, se a mãe passou por muito estresse, passou fome, frio, isso vem a mudar o comportamento daquela ninhada, daqueles cãezinhos. É verdade. Então não Eu é já só um vivi daycare, eles têm que ser psicólogos também, Não, estudar muito, treinadores, já- tem que estudar muito. Já Muito. deixa a dica aí pro pessoal que dá trabalho, Dá cara. trabalho. Dá gente, ó, muito não é trabalho. fácil montar o daycare, hein? Não é fácil. O negócio, o bicho pega, meu. A gente Estuda. não tem noção. Tem né? que gostar de estudar, A gente só esse vê é um o momento principal. legal ali, né? Pô, o cara tá estruturado, É. recebe os cães e tal, mas eu acho que tem Só que quer ter jogar muita a bolinha. informação. Só ver o Instagram, exatamente. jogar Só ver- bolinha, vamos ver o só jogar Instagram. bolinha. Pô, Deixa eu ver. vou ficar isso que eu jogando quero. bolinho o dia inteiro ali. Mas assim, hoje a gente tem muita informação, graças a Deus, né? Sim. A gente tem muita informação, a gente tem muitos cursos. Então, eu acho que vale muito a pena a pessoa, antes de montar, estudar muito, analisar como é, às vezes trabalhar. Eu sempre Exato. falo isso para uns amigos meus. É verdade. Fazer, pô, você quer montar um negócio? Vai lá, trabalha Vai lá. um mês lá dentro do, É verdade. do negócio para você ver como é que é. Sentir, porque a gente tem uma ideia e chega lá é completamente diferente, né? Exatamente, não. E essa oportunidade, com certeza, eu acho que não vai ter um curso no mercado que vai oferecer. Exatamente. Né? A Porque gente faz. É. Vamos fazer? Oportunidade, Fazer. oportunidade de mercado. Não, legal, porque cara. a vivência Você é vai uma ter coisa que você vivência. realmente aprende. E isso no geral. Você vai montar uma lanchonete, vai lá e trabalha numa Sim. lanchonete. Porque aí você vai saber o dia a Você vai dia, saber o né? Você vai dia a dia. Tá saber vendo a quais coisa as acontecer. dores, Eu sempre exato. falo isso para amigos meus, às vezes, por exemplo, acabei de me formar em odontologia, né, tal, meu pai vai montar um consultório para mim, filha, vai lá e rala um ano, Exato. né, rala um ano lá dentro do consultório do seu amigo lá, ganha, Guarda o dinheiro um pouquinho, É, né? E pra vai você ver poder. se você tem Eu certeza acho que é o disso. mesmo caso de vocês, É né? verdade. Sim. Não, e a gente começou muito assim, né? A gente começou, o mercado era muito diferente do que é hoje, então ele exigia bastante da gente, a gente não tinha no mercado, por exemplo, noturnista era difícil de ter, então muitas vezes era a gente que ficava de sábado, de domingo, revisando com a equipe. Sim. Então foi um começo difícil mesmo. E aí não foi diferente, muita coisa a gente aprendeu na raça, até porque a gente tinha pouquíssima referência lá no comecinho, mas eu enxergo que o mercado evoluiu bastante. É lógico que não é Sim. uma evolução que acontece ao mesmo tempo em todo Sim, lugar, sim. mas eu acho que tem muita coisa boa hoje de treinamento, de pessoas de referência, de gente que publica conteúdo legal nas redes sociais. E dá para ter muito mais noção hoje do que é realmente ter um daycare e trabalhar com daycare do que a gente tinha antes ou até pouco tempo atrás, né? Ah, com certeza. O Sensacional, nosso, cara. quando a gente começou era nada. Era um nublado, oceano azul. Gostei, Gui. Nublado. Gostei da. Também da gostei pauta, bastante. Achei muito bom. É legal que a gente não tem essa noção, né? Assim, Sim. E aprende muito. A gente com só eles. realmente só olha sempre o outro lado, né? Que é o lado Não, de é fora, verdade. mas- A gente olha do lado externo, né? Foi Sim. como eu falei. A gente não sabe o que tá girando lá dentro. É que nem aqui no estúdio de podcast. Pô, é bacana. Senta na mesa aqui, fala, mas tem tudo uma estrutura por trás, Sim, né? O dia sim. inteiro Exato. preparando as coisas. Então, na vida é assim, né? Exato. E vocês estão de parabéns, meu. Legal, Fala um obrigado. pouquinho Obrigada. o lugar que tá o daycare de vocês, as redes sociais, pra gente poder fazer um começa merchan lá. pra galera aqui, né? fazer o merchan.
O meu chama Aloha Bem-Estar Animal. No Instagram chama aloha.petlovers. A gente fica em Alto de Pinheiros. Vão conhecer a gente nas redes sociais e podem ir pessoalmente lá, que vocês vão gostar bastante. Legal. Nós somos da Vila Dogo. Na Vila Dogo a gente tem uma unidade na Rua Croata, lá na Vila Romana. E tem outra unidade na Ricardo Jafé, dentro da loja da Pets, da Ricardo Jafé, do lado do metrô Imigrantes. As nossas redes sociais são @viladogo e no nosso site, viladogo.com, é possível agendar uma avaliação para conhecer o espaço, para baixar o nosso guia também para entender quais são as nossas regras, os nossos conceitos, os nossos valores, tem tudo lá no site, viladogo.com. Legal, show de bola. E aí, Gui, mais alguma coisa? Acho que é isso, né? Você só traz fera aqui, né? Sempre. Só traz fera. Sempre. Mas legal, então muito obrigado, viu? Obrigado. Eu queria pela participação agradecer de vocês, eles, né, pela participação e pela mais uma aula. Todo Mais podcast uma eu tô aula, terminando cara. assim, né? A Vai gente virar tá- especialista A de gente tá tudo. aprendendo muito, né? Sim. Tá aprendendo bastante Não, mas, aqui, cara. pô, Mais um ano de podcast aqui, a gente tá craque, cara. A gente pode montar daycare. Curso. Já vou estar Pode testando, ver. já vou estar fazendo de tudo. Não, mas eu também agradeço a oportunidade por estar aqui. Foi muito legal, muito bacana a conversa. E se vocês precisarem falar de daycare, pode contar com a gente, né, Opa, cara? com certeza. Quantas vezes precisar, toda semana eu posso estar aqui. Legal, Delícia gente. esse assunto. Obrigadão, viu? Obrigado. Valeu, Gui. Mais Valeu. uma, né? Mais um. É isso aí, tamo junto. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Pet Conecta Cast. Até a próxima. Valeu. Fui!